Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de ligações químicas, né? Vocês vimos aí que na a regra do octeto, o que vem dizer a regra do octeto, né? Para as ligações químicas, o átomo, né? Ele tende a se ligar com outros elementos, né? Para ter 8 elétrons na camada de valência. Nós sabemos que a única família que possui essa característica é a família dos gases nobres, a família 18, ou como muitos chamam também família zero, certo? Então, esta família contendo gases nobres, né, todos os elementos que são gases, eles possuem uma estabilidade eletrônica. Por quê? Porque eles têm 8 elétrons na última camada. Certo? À exceção do hélio, que ele possui 2, mas mesmo assim, esses 2 elétrons na última camada garantem estabilidade para ele. Certo? Mas a questão da regra do octeto, todos os elementos da tabela periódica obedecem essa regra? Não. Na verdade, aqui bem poucos elementos obedecem essa regra, certo? E aí nós vamos ver aqui da família, né, A, que a gente chama, né, que são os elementos da família 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, certo? Esses elementos, eles obedecem de certa forma, mas mesmo entre esses elementos dessa família, há alguns que não obedecem, né? E aí nós temos algumas exceções à regra do octeto, né? Vamos observar aqui o berílio, certo? O berílio, olha só, ele está fazendo 2 ligações, né, com 2 átomos de hidrogênio. Então, ele está compartilhando 2 elétrons, né? Um par de cada, né? Então, são 2 com 2, 4. Então, na verdade, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele tem 2 dele, com mais 2 de outros 2 hidrogênio. Então, ele vai ter 4 átomos de valência na última camada. Então, aí ele vai estar estável, né? Fugindo à regra, né, dos 8 elétrons na última camada. O boro aqui, ó. Veja quantos elétrons ele tem, né? Ele tem 3, né, fazendo ligação, né? E ele faz esse compartilhamento com outros 3 átomos de flúor, né? E aí temos 3 pares de ligações. Então ele tem, na verdade, 6 elétrons na camada de valência, né? E o que o torna estável, né? E o enxofre também, ó. O enxofre aqui está fazendo várias ligações com o flúor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então são 6 pares de ligações, né? A dele e a do outro, e aí perfazem 12 elétrons na camada de valência, certo? Observe, ele tem 6 dele na última camada. Então esta camada que vai se ligar com outros 6 átomos de flúor, que a gente representa para a letra F. Então 6 dele compartilhando com outros 6 que vem para juntar na camada de valência dele, então aí ele vai ter quantos? 12 elétrons na camada de valência, e vai se tornar estável com 12. Já o flúor, não. O flúor ele tem 7, mas ele está compartilhando com um do enxofre. Então, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Ele está seguindo a regra do octeto. Quem não está seguindo aí neste caso é o enxofre. Entenderam? Certo? Ah, professor, mas não tem 6 enxofres? Sim. Então, 6 flúor? Sim. Então, cada um deles está fazendo 8. Cada um deles está com 8 elétrons na camada de valência. Ele tem 7 com mais 1, 8. Já o enxofre não, ele tem 6 na camada de valência, aqui, ó, só ele aqui. E ele compartilhando com outros 6 flúor, certo? Então ele está com um dele e com o do outro momentaneamente. Então perfazem 12. E aí o fósforo, ó. Fósforo aí, 5 pares de ligação com o cloro. O cloro ele tem 7 também, ele é da família dos halogênios. Então eles têm, cada um tem 7 elétrons na camada de valência. Então 7 mais um que ele está compartilhando com o fósforo, então ele perfaz 8. Né? 8, 8, 8, 8. Mas o flúor, ele está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Compartilhando com outros 5 do cloro. Então, ele faz 10 elétrons na camada de valência. Então, esses elementos aí, né, são os elementos que fogem à regra da regra do octeto. Aí, observe aqui, quais das espécies contêm todos os compostos covalentes cuja estabilização ocorre sem que atinja o octeto? Ó, nós vimos que são quem? Berílio, né, boro e fósforo. É só você observar onde é que vai ter esses elementos. Ó, logo na letra A você vê berílio, boro, né, boro e fósforo. Das espécies químicas abaixo, indica aquela que não obedece à regra do octeto. Magnésio com bromo, ok. Magnésio compartilha 2. Bromo também, ok. Flúor 3. Flúor está aqui, mas o boro não. Ó. O CO2, olha aqui. NaCl, ligação iônica. O SO2, ligação dupla para cada um. Ó. Então é só do boro. É só pegar nos 3 exemplos aí. Boro,
berílio e fósforo. Esses três elementos fogem à regra do octeto, né? Não sempre, mas eles fogem. Vamos passar aqui um pouquinho sobre a geometria molecular. A geometria molecular, ela vem dizer como é que está a figura, né, nesse arranjo tridimensional que esses átomos fazem suas ligações. Isso também é muito cobrado no Enem, certo? Para você prever qual é o tipo de geometria que aquela ligação vai dar. Se é linear, se é tetaédrica, certo? Se é bipiramidal, né? E aí nós temos vários tipos de geometria. Olha aí, ó. Angular, né? Linear, 180, né? Aqui é um ângulo agudo, né? Piramidal, forma de uma pirâmide, trigonal plana e tetraédrica, né? Que faz 109,28, 109 graus e 28 minutos, né? Ligação, ângulo. Ó, aqui, ó. Moléculas diatômicas, ó. Cloreto de hidrogênio e nitrogênio, né? Linear, certo? Uma ligação, três ligações, mas as três estão assim, ó. Então, é um ângulo de 180. Então, é uma ligação de geometria linear, bem simples. Já olha a molécula da água aqui, ó. Há uma como é que eu posso dizer para vocês? Há uma força eletrostática de repulsão. Então, esses ângulos vão fazendo assim, né? São dois hidrogênios. Então, essa molécula fica assim. Então, aqui eu tenho 120 aqui na costa desse oxigênio. Então, fica fazendo isso, né? Oscilando, né? Já o do dióxido de carbono, olha só. Aqui, então ela vai formar, como as ligações são duplas dos dois lados, né? Então ela não tem certa mobilidade. Então ele acaba por sendo uma ligação linear. Também é isso. Ligação tripla, professor, dupla, geralmente é ligação linear. As simples, elas vão formar outros formatos mais interessantes. Ó, aqui, ó. Se o átomo central A possui um ou mais pares de elétrons disponíveis, a molécula é angular. Né? Se o átomo A não possui par de elétrons disponível, a molécula é linear. Então, aqui ele ainda tem uma possibilidade de fazer uma ligação dativa aqui, certo? Então, é uma angular. Aqui não, fechou. O carbono faz 4 ligações, fechou com o oxigênio, que faz 2, pronto, linear. Não é que esteja fazendo ligação química, aqui é uma ligação dativa. O carbono não pode fazer porque ele já completou suas 8, né? O oxigênio, ele tem 6, né, ligações, né? Fez 2 aqui, ele poderia fazer mais uma para fazer 8. Piramidal e trigonal plana, ó. Se o átomo A central possui par de elétrons disponível, a geometria é piramidal. Se o átomo A não possui par de elétrons disponível, é trigonal plana. Ó, aqui, ó. O nitrogênio faz 3 ligações, ó. Né? 1, 2, 3. Certo? Mas ainda tem um par aqui. Então, ele pode fazer uma outra ligação aqui, então é piramidal. Né? Já o boro não, ele faz 6 ligações aqui, ó. Né? E ele foge à regra do octeto. Então, é uma trigonal plana. A tetraédrica é o carbono. O carbono fazendo suas 4 ligações, né? Ou o silício também poderia ser. E eles vão fazer os elementos que fazem 4 ligações, ele forma um tetraedro, né? Um sólido, né? De 3 faces. Beleza? Ângulo 109,28. Considere as seguintes formas e ângulos de ligações. Né? Hidrogênio, ângulo 105. Amônia, NH3, 107. Carbono, ó, 4 ligações, 109,28. E o berílio, 180. As fórmulas geométricas dessa molécula são: hidrogênio não é linear, ó, não é 180. Essa aqui também não. E ele tem um par também para fazer ligação, ó. Essa daqui também não é, mas faz 4. E essa aqui é linear. Então, qual seria a resposta certa? Angular, piramidal, né? Tem aqui um par para fazer, tetraédrica e linear. Beleza. Aí vamos lá para a segunda, PUC, Rio de Janeiro. De acordo com a teoria de repulsão dos pares eletrônicos de camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento do ângulo possível. Considera os pares de elétrons em torno do átomo central pode ser uma ligação covalente, simples, duplas ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono aí você tem que ver o dióxido de carbono, como que ele é. Ele é assim, ó. Ele tem 6 átomos e tem que compartilhar 2 aqui com o carbono. 2 com 2. 6 com 2, 8. 6 com 2, 8. O carbono ele tem 4. Compartilhando 2 outros pares, ele vai fazer também 8. Então, essa ligação é uma ligação dupla.
Então, o que, que vai acontecer? É uma ligação trigonal, ela é piramidal, angular, linear, tetraédrica. Tetraédrica você sabe que não é porque ele não faz 4 ligações, né? Ele não está fazendo aquelas 4 ligações separadas, ele está fazendo 2 duplas, né? E aí seria a linear, porque essas ligações, ó, ligações duplas, um certo caráter de rigidez. Então, o que vai acontecer? A molécula vai ser linear. Olha aqui, o gás dióxido de enxofre possui moléculas SO2 lineares, com ângulos T ângulos de ligações iguais a 120, e em que há ligações entre átomos de oxigênio. Vamos ver aí qual a história correta. Linear. Não vai ser, né? Ó, 6 ligações aqui, com mais 2 pares, né? 8. Né? Oxigênio 6 com mais 2. Né? Esse aqui com mais 2, cada um, né? Com 2 pares, um, cada um com um par, 8. Observa que ele tem uma disponibilidade para fazer outra ligação, né? Uma dativa, embora ele já tenha completado seu octeto. Foge à regra do octeto, lembrando, enxofre. Então, o ângulo teria quanto? 120 graus Celsius, porque haveria essa repulsão, certo? E essas ligações não são tão rígidas a ponto de fazer um ângulo de 180 graus. Então, é a letra B. Ligação como teórico de 120, né? Ligação, geometria angular. Polaridade, uma coisa que é bem interessante nas ligações químicas é que os átomos eles têm uma certa afinidade com outros átomos, certo? Algumas eles têm uma afinidade violenta e outros eles não têm uma certa afinidade, certo? Isso explica, por exemplo, a água se misturar com o álcool, eles têm uma certa afinidade e não se misturar com o óleo. Certo? Tudo isso tem a ver com o caráter da ligação química, certo? Então vamos observar aqui. Polaridade, olha só. Né? Eu tenho o hidrogênio e o cloro. O cloro, a gente introduz um termo chamado de eletronegatividade, que eu já tinha falado anteriormente. A eletronegatividade é a capacidade de um átomo de atrair para si pares de ligações eletrônicas, ou seja, pares de elétrons. Então, o flúor, o cloro, ele é a família dos halogênios, né? Fique claro, o Brasil ia atacar. Então, esses elementos aí, é uma frase para a gente poder memorizar a família. Esse átomo aí, ele tem uma alta eletronegatividade. Esses elementos todos têm uma eletronegatividade, porque todos eles têm 7 elétrons, falta só mais um. Então a força é muito maior de atração do que de perda. É muito mais fácil ele atrair só um elétron para ficar com 8, que já tem 7, do que expulsar os 7. Isso aí seria impossível de acontecer. Então ele exerce uma força muito maior em cima do hidrogênio do que o hidrogênio sobre ele. Então ele acaba atraindo essa ligação do hidrogênio para si. Então há uma distorção, ele puxa para cá, para o lado dele, né, essa ligação, né, formando uma distorção de ligação química, certo? Isso é a polaridade da ligação. Agora, quando eu tenho dois elementos iguais, olha só, né? Então, neste caso, a gente chama que a ligação entre o polo é polar. Por quê? Porque vai formar polo, ela vai distorcer, né? Digamos que você tem uma bola, um objeto bem redondinho, né? Sem nenhuma uma parte entortada, e você entorta. Então, vai formar dois polos, um para cá ou para lá. Então, a ligação polar é quando você tem uma diferença de eletronegatividade considerada. Aqui, aí nós temos, às vezes, os valores 3,5, né? 2,5. Sempre tem esses valores para dizer que ela é polar ou apolar. Apolar, o certo é que ela seria zero, né? Mas nem sempre eles ficam zero, né? Não haveria essa diferença de polaridade zero. Olha só o hidrogênio. E aí? O hidrogênio tem uma força. O outro hidrogênio, a mesma. Puxando, vai sair uma distorção? Lógico que não, né? Se eles dois têm a mesma força, vão puxar com a mesma intensidade. É como se duas pessoas estivessem puxando a mesma corda e a mesma pessoa puxasse do outro lado. Essa corda não iria puxar, não ia para um lado, poderia arrebentar, mas não ia nem para um lado nem para o outro. Então, esse fato de não haver distorção, porque os dois elementos são iguais, ela é chamada de apolar. Olha só. Elementos com oxigênio, hidrogênio, né? Pode ser também dois elementos fortes, cloro, por exemplo, gás cloro, né? É uma molécula polar. Embora quando ele vai se ligar com outros átomos, ele forma ligações polares, certo? Então, aqui é uma ligação apolar, porque não vai formar distorção aqui. Ó. Um puxa com uma força, outro puxa com uma mesma força. Então, aqui não vai ter distorção. A polaridade da molécula possui mais de dois átomos expressa pelo vetor, porque o vetor é uma grandeza que nós temos aí, o espaço, né?
a posição e a intensidade, que é o seu valor. Então, é uma grandeza vetorial. Se esse vetor for nulo, a molécula será polar. Apolar. E se não, polar. Né? Se a força que eu puxo para cá, a força resultante vai ser, na física que a gente estuda, vai ser zero. Mas se esse aqui puxa com uma força maior do que esse, então eu vou ter um vetor resultante com valor. Certo? Olha aí. Resultante da força. Como é que eu faço a resultante da força? Quando você pega a força desse aqui exercida por esse, menos a força desse aqui exercida por esse, né? Você vai ter um valor. Então, esse menos esse é igual a esse, zero. Então, a molécula é dita apolar. Olha a água aí. Ó, fazendo a grandeza vetorial, né? Vai ser diferente de zero. Então, a molécula é dita polar. Primeira, FUVEST. A figura mostra modelos de moléculas, algumas moléculas de ligações covalentes entre seus átomos. Analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Nas moléculas apresentadas, átomos de elementos diferentes têm eletricidade diferente. Forma geométrica das moléculas. Observação. Eletronegatividade é capaz de atrair para si ligação covalente. Dentre essas moléculas aqui são polares. Ó. Então, polares são aquelas que possuem diferença, né, de eletronegatividade. Ó, esse aqui são os dois iguais. Certo? Apesar deles serem dois iguais, mas esse aqui é mais forte que esse. Esses dois são totalmente diferentes. Né? Temos 4 aqui puxando com uma certa força, certo? E aí, qual seria a resposta correta? Letra E. Né? Quem é a letra E? C e D. Vamos ver. C, né? Polar, forma polo, né? Esse aqui, pô, professor, mas não é apolar, esse aqui não puxa com essa mesma intensidade? Sim, mas esse aqui, o que acontece? Ele tem uma, por ele ser maior, ele tem mais eletronegatividade que esse. A eletronegatividade está sendo representada pelo tamanho e o tipo de átomo pelas cores. Então, neste caso aqui, é muito polar. E esse aqui é altamente polar. Olha o tamanho desse, olha o tamanho desse aqui. Esse aqui arrasta para si a ligação muito mais para o lado dele do que para esse lado. Os outros dois, tranquilo, ó. Há um equilíbrio de forças, né? E a resultante vai ser zero. Né? Portanto, apolar esses dois e polar esses dois aqui. Para a gente fechar aqui, né? Assinale a alternativa é que todas as espécies do estado gasoso apresentam momento de polo elétrico. Né? Se ele está dizendo momento de polo elétrico, o que significa? Que vai formar um polo no momento. Né? Analisando aqui todas, ó, o flúor piramidal, polar, H2O polar, né? Ó, o outro aqui, tetraédrica de ligação, polar. Então aí a letra A. Então vamos ver aqui. Dentre a última aqui, dentre as moléculas, assinale aquela que apresenta mais polar, molécula mais polar. A polar não forma polo, muito polar, ó, flúor é muito eletronegativo do que esse. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui não é. Ah, o professor não é flúor, né, da loja sim, mas a gente está puxando ele com ele. Então nesse caso aí seria aquela questão da tabela periódica, né? Você, como é que eu ia saber desses dois aí, né? Seria o flúor. Por que o flúor, professor? Porque na eletronegatividade ela surge de cima para baixo, né? Quer dizer, desculpa, de baixo para cima. Então, o elemento que fica acima de todos os halogênios é o flúor. Então, ele é considerado o elemento mais eletronegativo, inclusive, da tabela periódica, certo? O flúor é um elemento mais eletronegativo, certo? Toda vez que ele reage contra a substância, ele reage violentamente, explodindo, queimando. Por quê? Porque ele traz consigo com uma força descomunal, certo? A única que não seria, porque seria ele contra ele mesmo, né? A molécula é apolar. Não haveria chance. Um puxa com uma força descomunal, o outro também. E as duas se equilibram, zero. O vetor resultante. Então, o flúor, por ser o primeirinho aqui, da parte de cima, ele é o mais eletronegativo. Segundo, o cloro, né? Terceiro lugar, o bromo. Beleza? Então, pronto, galera. Por hoje é só. Depois a gente vai terminar a questão das atividades sobre ligações químicas e algumas características das covalentes, das iônicas. Aí vamos falar também um pouquinho da metálica, beleza? Um abraço.